Olá pessoal, aqui é André Luiz e hoje eu estou voltando para aquela série de vídeos onde eu conto a história e trajetória da carreira de alguns novelistas. Essa será uma segunda parte e essa segunda parte vai ser somente com 3 novelistas. Bem, aí o novelista que irei contar a história e trajetória da carreira hoje é Manuel Carlos. Mas antes, peço aquele recado sempre. Se você não é inscrito, se inscreva, também deixe o like, compartilhe, pois tudo isso ajuda bastante. Bem, então vamos lá. Seu nome completo é Manuel Carlos Gonçalves de Almeida, mas ele também é conhecido por um apelido carinhoso que a imprensa deu a ele. Esse apelido é Maneco. Bem, ele nasceu em 14 de março de 1933, em São Paulo, capital do estado de São Paulo. Bem, ele sempre foi um paulistano com alma de carioca. Bem, algo que é curioso sobre ele é que ele nunca fez faculdade. Ele não tem diploma de ensino superior. O Manuel Carlos, desde criança, sempre teve esse dom de escrever. Bem, durante um tempo da sua juventude, ele andou com algumas amizades erradas. Aí seus pais colocaram ele em um colégio de padres. Aí depois que ele entrou nessa escola de padres, ele saiu renovado. Bem, depois ele praticou seu dom da escrita. Na década de 1950, em 1950 mais especificamente, ele estava presente na inauguração da TV no Brasil, junto de vários outros profissionais. Ele foi um dos pioneiros da televisão. Ele fez parte, vou ler um trecho aqui que eu escrevi. O Maneco ele fez parte do Grande Teatro Tupi, dirigido por Sérgio Brito, Fernando Torres e Flávio Rangel. No ar por mais de 10 anos, com elenco de destaque como Fernanda Montenegro, Ítalo Rossi, Natália Timberg, Fernando Torres, Zilka Salaberry e Cláudio Cavalcante. Bem, durante a década de 50 ele trabalhou atuando com esses atores e também escreveu roteiro para vários espetáculos. E também escreveu roteiro para várias peças durante a década de 50 e 60. Bem, na década de 70 ele faz a sua estreia como novelista, mais especificamente em 1978. Bem, aí, sim, algo que vale lembrar é que Jô Soares sempre foi amigo de Manuel Carlos. Eles são amigos desde a infância, Jô Soares e Manuel Carlos. Bem, em 1978, Manuel Carlos faz a sua estreia como novelista na TV Globo. Em 1978, no horário das 18 horas, Manuel Carlos escreve a novela Maria Maria, e foi elogiada pela crítica e foi sucesso de audiência. A novela era de época. Depois, no ano seguinte, Manuel Carlos ele volta para o horário das 18 horas, aí escreve a novela A Sucessora, que teve críticas mistas, mas foi sucesso de audiência. A Sucessora foi protagonizada por Suzana Vieira e Rubens de Falco. Bem, depois de A Sucessora, o Manuel Carlos, em 1981, ele retorna para escrever novela, só que dessa vez ele é promovido para o horário nobre, o horário das 20 horas. Em 1981, no horário das 20 horas, Manuel Carlos escreve a novela Baila Comigo, protagonizada por 2 gêmeos. Esses 2 gêmeos eram vividos por Tony Ramos e abordou temas espinhosos da sociedade.
Também vale lembrar que a partir da sucessora começa não, a sucessora não, perdão. A partir de Baila Comigo começa a saga das Helenas, das novelas do Maneco. Baila Comigo é apresentada a primeira Helena. Essa primeira Helena é vivida por Lilia Lemmertz. Enfim, Baila Comigo foi sucesso de audiência e foi elogiado pela crítica. Depois, no ano seguinte, em 1982, Manuel Carlos permanece no horário das 20 horas, aí escreve a novela Sol de Verão. Essa novela não tem Helena, a novela é protagonizada por Tony Ramos e Jardel Filho. Só que infelizmente essa novela não deixou boas lembranças, porque na reta final da novela o Jardel Filho faleceu. Isso abalou bastante Manuel Carlos, que era muito amigo do Jardel Filho. Aí o Manuel Carlos deixou a novela e os capítulos finais foram escritos por Lauro César Muniz. E Sol de Verão teve uma audiência fraca e teve críticas mistas. E depois de Sol de Verão, Manuel Carlos ele sai da Globo e vai para TV Manchete. Em 1986, Manuel Carlos escreve na TV Manchete a novela Novo Amor. Essa novela também não tem Helena. Em Novo Amor teve críticas mistas e audiência razoável. Depois de Novo Amor, Manuel Carlos escreve algumas minisséries na TV Manchete. Bem, aí em 1900 ele retorna em 1991 para a TV Globo. Aí em 1991, na TV Globo, ele não volta para o horário nobre, mas escreve uma novela no horário das 18 horas. Em 1991, no horário das 18 horas, Manuel Carlos escreve a novela Felicidade. Essa novela tem a Helena e a Helena é vivida por Maite Proença. Outra personagem marcante dessa novela Felicidade é a Débora, vivida por Viviane Pasmante. A Débora era a vilã da novela. E Felicidade foi elogiada pela crítica e foi sucesso de audiência. Depois de Felicidade, que foi entre 91 e 92, Manuel Carlos volta só em 1995, ainda no horário das 18 horas. Aí, em 1995, no horário das 18 horas, Manuel Carlos escreve a novela História de Amor. Essa novela, Helena, é vivida por Regina Duarte. Também tem grandes nomes no elenco, como José Maier, um ator que sempre trabalhou em obras do Maneco. Também tem Carolina Ferraz. A vilã da novela era Joyce, vivida por Carla Marins. E História de Amor foi elogiada pela crítica e foi sucesso de audiência. Depois de História de Amor, o Manuel Carlos ele retorna para o horário nobre, horário das 20 horas, em 1997. Aí, em 1997, o Manuel Carlos escreve, no horário das 20 horas, a novela Por Amor. Algo que vale lembrar sobre Por Amor é que o Manuel Carlos ele queria produzir essa novela na Globo há muito tempo, só que a Globo engavetou. Aí só permitiu que ele fosse produzir essa novela em 97. Entre 97 e 98, o Manuel Carlos escreveu Por Amor, onde a Helena foi vivida novamente por Regina Duarte. Essa novela tinha grandes personagens carismáticos. A filha da Helena era Eduarda, vivida por Gabriela Duarte, filha da Regina Duarte. Também tinha outros personagens de Por Amor tinha Marcelo, vivido por Fábio Assunção, Atílio,
vivido por Antônio Fagundes. E Por Amor foi elogiado pela crítica e foi sucesso de audiência. Depois de Por Amor, sim, vale lembrar que Por Amor, Manuel Carlos continua abordando temas de interesse social, algo que é típico em novelas do Maneco. Bem, depois de Por Amor, o Manuel Carlos ele volta só 2 anos depois. Aí, em 2000, Manuel Carlos ele retorna para o horário das 20 horas. Aí escreve Laços de Família, entre 2000 e 2001. Em Laços de Família, Helena é vivida por Vera Fischer. E essa novela abordou temas sociais como câncer de medula. Uma das cenas mais memoráveis de Laços de Família é a cena da Camila raspando o cabelo. Camila vivida por Carolina Dickman, ao som de Love My Grace. Outro grande personagem dessa novela era o Miguel, vivido por Tony Ramos. Também tinha a Capitu, vivida por Giovanna Antonelli. E, enfim, Laços de Família foi elogiado pela crítica e foi sucesso de audiência. Depois de Laços de Família, o Manuel Carlos ele escreve uma minissérie na TV Globo. Essa minissérie foi Presença de Anitta. E a protagonista Anitta foi vivida por Mel Lisboa. E a novela também abordou de novo temas sociais. E Presença de Anitta foi elogiada pela crítica e isso foi sucesso de audiência. Sim, sobre o nome Helena, que é um nome presente em quase todas as novelas de Manuel Carlos. Muita gente já perguntou a Manuel Carlos se Helena foi o nome de uma esposa que ele teve, se foi o nome de alguma sobrinha, o nome de alguma filha, e não. O Manuel Carlos sempre coloca esse nome de Helena em suas protagonistas por causa da figura de Helena de Troia. Ele sempre foi apaixonado por mitologia grega. Helena de Troia foi a figura que, por ela, se causou uma guerra. Enfim, é por causa da figura de Helena de Troia que, na maioria das novelas de Manuel Carlos, a protagonista tem o nome de Helena. Bem, depois de Presença de Anitta, o Manuel Carlos volta para o horário das 20 horas em 2003. Em 2003, no horário das 20 horas, Manuel Carlos escreve a novela Mulheres Apaixonadas. Essa novela, a Helena é vivida por Cristiano Torlone. A novela abordou temas sociais como violência doméstica, através da personagem de Helena Ranaldi e do personagem do Dan Stubach. A Helena Ranaldi era a Raquel e o Dan Stubach era o Marcos. Marcos era um agressor de mulheres e batia na Raquel com uma raquete. Mulheres Apaixonadas também abordou o tema do alcoolismo através da professora vivida por Vera Holtz. Também abordou o tema do celibato através da personagem da Carolina Dickman. Abordou também o tema de ser grosseiro com os idosos através da personagem Doris, vivida por Regiane Alves. Sim, e também esse tema da grosseria contra idosos foi importante para que o governo brasileiro criasse em alguns estados o Departamento de Defesa contra o Idoso. Justamente por causa da figura da Doris, que era muito grosseira com os avós. Bem, Mulheres Apaixonadas foi bastante elogiada pela crítica e foi sucesso de audiência. Depois de Mulheres Apaixonadas, o Manuel Carlos ele retorna em 2006 para a área das 20 horas. Aí, em 2006, na hora das 20 horas, o Manuel Carlos escreve a novela Páginas da Vida. Essa novela Helena é de novo vivida por Regina Duarte. Regina Duarte fez 3 Helenas do Manuel Carlos. Bem, muita gente costuma dizer que Páginas da Vida foi o começo da decadência do Manuel Carlos. Páginas da Vida teve críticas positivas,
mas teve audiência razoável. A grande vilã dessa novela, que roubou bastante cena, foi a Marta, vivida por Lídia Cabral. E Páginas da Vida foi elogiada pela crítica e teve audiência razoável. Depois de Páginas da Vida, que o Maneco escreveu entre 2006 e 2007, Manuel Carlos retorna em 2009. Em 2009, Manuel Carlos escreve a minissérie Maísa e também escreve a novela Vive a Vida, entre 2009 e 2010, no horário das 20 horas. Em Vive a Vida, a Helena é vivida por Thaís Araújo. E Vive a Vida foi um fracasso de audiência e um fracasso nas críticas. A novela não deu muito certo, Vive a Vida. Depois de Vive a Vida, o Manuel Carlos volta só 4 anos depois, em 2014, onde ele escreve a novela Em Família. E Em Família, a Helena é vivida por Júlia Lemertz. O Maneco quis fazer uma homenagem à primeira Helena, porque ali Júlia Lemertz é filha da Lília Lemertz, porque Lília Lemertz foi a primeira Helena. Em Família, a Helena é vivida por Júlia Lemertz, e Em Família, infelizmente, foi um fracasso de audiência e um fracasso nas críticas. A novela não deu muito certo. A novela não deu certo. Em Família, outro personagem de destaque foi... Não, os únicos personagens que mais tiveram destaque foi o casal de lésbicas. O Laerte, vivido por Gabriel Braga Nunes, era o vilão da trama. E Em Família não deu certo. Depois de Em Família, o Manuel Carlos resolveu se aposentar, parar de escrever novela. Infelizmente, ele encerrou a carreira dele de uma forma muito triste. Ele já estava com a idade avançada. Na época de Em Família, ele estava com 81 anos. E depois de Em Família, o Manuel Carlos decidiu se aposentar. Bem, as características das novelas do Manuel Carlos são o foco na alta sociedade carioca. Em muitas novelas ter a protagonista com o nome de Helena. Ter em algumas novelas a questão do merchandising social, abordar temas de interesse social de forma coerente. E o Manuel Carlos nunca errou a mão quando abordou temas sociais. Ele sempre abordou de uma forma correta e coerente. Ele abordou muito bem os temas sociais em suas novelas. Bem, deixa eu ver. E também as suas novelas, a grande maioria, são ambientadas no bairro do Leblon. É um bairro que o Manuel Carlos sempre foi apaixonado. O Leblon é um bairro do Rio de Janeiro. Bem, grande parte de suas novelas é ambientada no Leblon, bairro do Rio de Janeiro. Bem, enfim, Manuel Carlos, um de nossos maiores novelistas da TV. Um dos nossos grandes novelistas. Bem, enfim, vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Tchau e até a próxima.